Danilo Gobato, Cláudio Humberto, queridos ouvintes, tem uma estimativa que está sendo colocada por especialistas que estão analisando o comportamento da Ômicron em outros países, de que a gente, Brasil, deve atingir o pico de contaminações pela nova variante em até 3 semanas. Sinal de que essa situação mais tensa de aumento dos casos deve seguir até pelo menos a primeira semana de fevereiro e depois a expectativa, com base no que já aconteceu na África do Sul, no Reino Unido e no Canadá, é que a nossa curva de casos comece a cair. E esta queda deve ser tão rápida quanto a subida. Então, o que eles estão analisando, comparando as curvas desse comportamento da Ômicron nos outros países, é que 4 semanas de alta e 2 semanas de queda. Então, o ciclo de contaminação da Ômicron tem durado mais ou menos de 4 a 6 semanas em outros países e a gente torce muito para que seja rápido assim aqui no Brasil e também para que hospitalizações e óbitos não registrem alta significativa. Então, é uma informação importante, porque é como se fosse um alerta, né, de uma tempestade que está chegando e que está aqui instalada. E então, pegue o seu guarda-chuva, né, brincadeira, pegue sua máscara, coloque sua vacina em dia, mantenha o distanciamento e redobre os cuidados pelas próximas semanas, porque o pico da nossa curva ainda está por vir e depois, tomara, vamos iniciar um movimento de redução do número de casos rápido, tão rápido quanto essa subida, e a situação vai ficar um pouco melhor, mais confortável do que essa que a gente tem vivido. No Jornal da Band a gente vai falar logo mais que o número de hospitalizações em São Paulo aumentou muito e muitas filas por testes pelo país também, que é uma informação que é importante. A gente só consegue monitorar o que está acontecendo aqui no nosso trabalho, na sua casa aí, ouvinte, no seu trabalho, no seu convívio. A gente sabe muito bem que só dá para monitorar quando alguém tem um resultado de teste positivo. O teste saiu, o resultado positivo, aí você consegue fazer o isolamento, consegue evitar que outras pessoas entrem em contato com o vírus. Então, o teste é essencial para esse momento de logística mesmo, de separar as pessoas, óbvio. E então, por isso a importância de uma decisão que poderia ter saído hoje por parte da Anvisa, mas que foi adiada, segundo... Daqui a pouco a gente vai falar com o João Pedro Mello, que tem mais informações sobre esse assunto, né, sobre os votos, o que aconteceu, qual foi a discussão. Mas, enfim, o Brasil não tem teste suficiente para esse momento de maior dificuldade para passar por essa tempestade para os próximos dias. E mesmo que a Anvisa tivesse aprovado isso imediatamente, o tempo de reação das empresas não vai ser rápido. A gente chegou na tempestade sem estar pronto, isso é óbvio, mas os testes, o autoteste tem ajudado muito em outros países, inclusive no Reino Unido. O governo tem distribuído testes para as pessoas fazerem sem nenhum custo, fazerem em casa para monitorar, justamente para separar, evitar que o vírus continue circulando. Isso teria sido de grande valia no momento que o Brasil enfrenta agora, mas... a notícia que a gente tem é que pelo menos 6 empresas têm interesse em fornecer esse autoteste para o Brasil assim que ele for liberado pela Anvisa. A fabricação nacional, inclusive da Fiocruz também, parece que diz que tem capacidade para oferecer esses testes caseiros, entre aspas, né, para você fazer o autoteste em casa. Isso vai depender da regulamentação e a gente poderia, segundo o ministro da Saúde, ter mais ou menos 10 milhões desses testes disponíveis. O primeiro passo é sempre a regulamentação da Anvisa, então acho que a gente tem que ir a Brasília falar com o João Pedro Mello, é isso? Já está aqui conosco, viu, Lana, o João Pedro Mello, para atualizar aqui para o nosso ouvinte o que ficou decidido aí do autoteste, né? A diretoria da Anvisa se reuniu mais cedo, às 3 da tarde, para decidir se libera ou não. E aí, João Pedro, qual é a atualização? O que você tem para contar para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes? Boa tarde. Boa tarde para você, para a Lana, para todos que nos acompanham. Diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reuniu, foi uma reunião tanto quanto longa.
mas ficou decidido então que a agência vai pedir novas posições, novos posicionamentos do Ministério da Saúde sobre essa questão dos autotestes para a Covid-19. A expectativa é de que essas informações sejam prestadas em um prazo de até 15 dias para que seja formalizada uma política pública por parte do Ministério antes de definir a liberação ou não desse autoteste. A avaliação é de que a nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde precisa de ajustes em pontos como as orientações sobre as notificações dos resultados positivos e a interpretação do teste pela população geral. A diretora Cristiane Jordan destaca que o desafio é estabelecer critérios de segurança na realização do teste, na eficácia e também na qualidade dos produtos, além de orientar a interpretação desse exame pela população. O usuário deve ser informado quanto às condições ambientais adequadas para a realização do ensaio, deve conter informações suficientes para o uso seguro e eficaz do produto, para a correta interpretação dos resultados, incluindo ilustrações como fotografias, desenhos ou diagramas sobre a obtenção da amostra, execução do teste e leitura do resultado. E também alertas de que o resultado negativo não elimina a possibilidade da infecção pelo coronavírus. Bom, recentemente o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o autoteste pode garantir o início mais rápido de ações para interromper a cadeia de transmissão do vírus no país. Mesmo com essa eventual liberação, esses testes não vão estar disponíveis imediatamente nas farmácias e nos comércios. Isso porque a venda depende da análise de um pedido por parte dos laboratórios que fabricam esses materiais. Fato é que, ao ser questionado sobre o pedido de mais informações pela Anvisa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, subiu o tom e disse que responderá de maneira tempestiva, destacando que já existe a tal política pública. Eu ainda não tive acesso ao inteiro teor dessa, entre aspas, cobrança, e uma vez tendo acesso, nós vamos nos manifestar de maneira tempestiva e nos canais competentes. A posição do Ministério da Saúde acerca do autoteste é clara. Nós já nos manifestamos favoráveis à venda de autotestes nas farmácias. Em relação à política pública, a política são com os testes na atenção primária. Bom, se após as informações o autoteste for mesmo aprovado, a resolução vai passar pelo Diário Oficial da União, que vai normatizar o mercado desse exame no Brasil, além de trazer informações sobre o modelo dos produtos que poderão ser vendidos. A gente destaca ainda que a pressão pela liberação desse autoteste aumentou nos últimos dias, exatamente pela alta procura desses exames, já que tanto farmácias quanto laboratórios de diagnóstico alertaram para os estoques limitados dos materiais para a realização desses testes. Obrigada, João, pelas informações. E aí eu complemento daqui, o calcanhar de Aquiles, o problema nesse caso é que a Anvisa não entendeu como, depois que eu, você, o Danilo, a gente usar o teste em casa, como é que eu vou registrar um caso positivo? A gente já tem uma falha no sistema, um apagão de dados, os dados não são, infelizmente, confiáveis. Uma pesquisa Datafolha perguntou para as pessoas no Brasil, você já teve Covid? E a resposta é que o dobro de pessoas responderam sim do que o registro oficial. Temos 23 milhões de casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde, e 42 milhões de pessoas responderam essa pesquisa Datafolha dizendo sim, eu tive Covid. Então, a gente não tem já certeza do cenário real com relação ao número de casos. E se o autoteste for liberado, como é que eu vou contabilizar os números de pessoas que testaram positivo para a Covid? E isso acontece no Reino Unido, eu já digo para vocês, porque eu fiz esse levantamento. Tem um QR Code na caixa em que o governo fornece dos códigos dos testes e esses resultados são registrados quando você tem um resultado que testou um teste que resultou em positivo, e isso é registrado já direto pelo sistema. Então, o Ministério da Saúde precisa dizer para a Anvisa como é que ele vai fazer para garantir que essas pessoas que vão ter o resultado dos seus testes em casa vão entrar para a conta oficial. Como que o sistema vai contabilizar esses resultados? Isso precisa ser muito claro, obviamente, porque o número não é para enfeitar campanha eleitoral. O número é para ter resposta de política pública, inclusive para o fornecimento, a quantidade de testes, a quantidade de remédios, a fila, a gestão da saúde, tudo isso depende desses números. O número não é para virar briga em debate. O número é essencial para a construção de uma política pública. Então, o Ministério da Saúde precisa dar os próximos passos, o sistema vai aguentar, como pode ser feito,
como isso pode ser registrado de maneira segura para que a gente possa seguir com a estratégia de autoteste. Teste é bem-vindo, sim. Seria essencial que a gente pudesse testar mais para poder enfrentar essa fase difícil, Danilo. Olana, e o... Olha, deixa eu Cláudio, falar. por favor. Queria fazer uma ponderação aqui. O mais importante disso tudo não é propriamente, apesar da relevância, né, é claro que é preciso que os governantes, as autoridades façam ideia do resultado da testagem, etc. e tal, mas esse discurso é um discurso que interessa aos corporativistas, né, aquelas pessoas que defendem a reserva de mercado para... Olha, só quem pode fazer teste é laboratório. Os laboratórios estão inconformados com o autoteste porque eles vão perder um faturamento imenso. Aqui em Brasília ontem, nós vimos, inclusive foram feitos vídeos, né, nas portas de diversos laboratórios de exames clínicos aqui na capital, SEIB, enfim, vários outros, lotados, filas quilométricas de pessoas para fazer teste contra a Covid. Essas filas vão diminuir substancialmente se o cidadão tiver o direito, como acontece em qualquer país do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, países sérios, né? No mundo inteiro, essas pessoas não estariam na fila, estariam na farmácia comprando o seu teste, fazendo o seu teste. Como é que as autoridades vão saber disso? Ora, chega a ser até engraçado isso, porque assim, qualquer pessoa que tenha o diagnóstico de Covid, a primeira coisa que ela faz é procurar um hospital. É assim que funciona. O Ministério da Saúde não tem como garantir nada, nem o Ministério da Saúde, nem o prefeito, nem o governador, nem ninguém. Não é o Ministério da Saúde que vai fazer essa gestão. Não é o Ministério da Saúde, por exemplo, que aplica vacina. Quem aplica vacina é o prefeito. Não é? Ou no caso do Distrito Federal, o governo do Estado, aqui do governo do DF, que é meio que uma prefeitura e meio que um governo estadual. O resto é prefeitura municipal. Não é o Ministério da Saúde que faz aplicação de testes, nem muito menos vigia os cidadãos. Comprou aí o teste? Então tá, faz aí. Tá aqui, ó, você é obrigado a fazer o registro e tal. Eu acho que essa é uma exigência, é um discurso que favorece a essa reserva de mercado, né? Tem muito interesse comercial nisso, Tem muito lobby das entidades e das próprias empresas, grandes empresas de laboratórios de exames. Eles não querem, estão inconformados com o autoteste, pressionam a Anvisa, a gente sabe que a Anvisa é muito vulnerável a pressões, e para impedir o autoteste que é adotado em todo o mundo. E é simplesmente para que as pessoas saibam se estão ou não estão doentes. E estando doentes, elas vão procurar o médico. Isso para mim é claríssimo. Quem é que vai querer saber? Que tipo de gente vai tomar conhecimento de que tem Covid e vai esconder isso? Né? Só sendo muito irresponsável, né? Mas, em geral, o que se espera, com toda certeza, com 99% de certeza, é que aquelas pessoas que sejam testadas positivos no autoteste procurem o médico mais próximo, a unidade de saúde pública ou privada mais próxima, para se tratar, para se proteger, para não morrer, né? Para ganhar condições de sobreviver àquela contaminação. O autoteste, volto a lembrar aqui, esse tipo de discussão é uma discussão muito parecida, mas só que em uma escala muito menor, porque não se tratava de uma pandemia, mas é uma discussão muito parecida quando se criou o autoteste de gravidez. Né? Quando as mulheres passaram a poder ir na farmácia, comprar o teste de gravidez e fazer o teste de gravidez. Foi um clamor dos laboratórios de exames clínicos, porque, afinal de contas, esses laboratórios iam perder essa fatia de mercado aí imensa, né? Porque todo dia há milhares de mulheres suspeitando que estão grávidas. Aí, quando elas começaram a poder ir na farmácia, comprar um teste e verificar em casa, ela própria, se está ou não está grávida, ou se os testes, inclusive, no princípio nem eram tão confiáveis, hoje são mais confiáveis, etc. A reação foi muito semelhante a essa, e toda ela motivada pelo interesse comercial, financeiro dos laboratórios, que ganham muito dinheiro, e por serem muito ricos, muito poderosos, eles também têm muita influência em todas as áreas, inclusive na área política. Então é preciso lembrar que saber fazer se submeter ao autoteste é um direito do cidadão.
É um direito do cidadão. E se ele estiver doente, se testar positivo, ele vai tomar providências, vai se apresentar na primeira unidade de saúde mais próxima para dizer, ó, estou doente, testei aqui, testou positivo, e aí tomar as providências. É assim que vai funcionar. O Ministério da Saúde, essa coisa de dizer, o Ministério da Saúde tem que garantir que as pessoas, vai garantir como? Vai pegar pela orelha? Vai obrigar como? O cidadão que compra, vai exigir na compra do autoteste que o cara assine um documento se comprometendo a não sei o quê? Meu Deus do céu, né? Que coisa horrorosa, né? Vamos garantir, vamos esperar que as pessoas sejam suficientemente responsáveis, e somos todos, para testados positivos, procurarmos, como é óbvio que acontecerá, procurarmos as unidades públicas de saúde ou privadas. E assim que as pessoas procurarem a unidade pública de saúde ou privada, esse registro tem que ser feito. O que eu acho, entendo, Cláudio Humberto, o que você está dizendo, que pode ser lobby das empresas, sim, mas a estatística oficial não pode ser abandonada. E isso precisa ser registrado de maneira eficaz. Então, o sistema do Ministério da Saúde, que já foi atacado, mas parece restabelecido, tem que estar preparado para receber esses dados de uma maneira diferente do que está sendo feito hoje. Ou o teste em casa tem que ser referendado por um PCR no hospital, o que vai dar o dobro de trabalho. Mas, enfim, a ideia é, primeiro, identificar de maneira rápida quem está com Covid ou não. E, segundo, registrar essa informação devidamente com segurança. Aí sim, cabe ao Ministério da Saúde organizar esses dados e fazer com que eles sejam confiáveis, né? Oferecendo um sistema também que confiável, né? Vai acontecer o que acontece hoje. O cidadão que hoje, sem autoteste, desconfia que está com sintomas, né? Aí vai para o hospital, ele não vai para o hospital porque está com sintomas? E o hospital é quem tem a obrigação de informar as autoridades. Sim, não o hospital doente. ou a farmácia então, hoje. Se o cidadão faz o autoteste, testou positivo, vai para o hospital informa as autoridades. E se ele tiver sem sintomas, ele não necessariamente precisa ir ao hospital. Se ele tiver sem sintomas, ele vai fazer o quê no hospital? Se ele testou positivo, aliás, se ele procurou testar, fazer o autoteste, é porque ele já estava desconfiado que contraiu a doença. Se ele se testou positivo, ele vai para o hospital. É o hospital que comunica às autoridades. Meu Deus, é tão difícil sabe? É preciso mesmo burocratizar isso, criar esses empecilhos somente para atender é o que está acontecendo. A gente está vendo aí nas entrevistas, né, de representantes desse ou daquele setor. Tá todo mundo preocupado com a reserva de mercado, seja dos laboratórios, seja dos médicos. Puxa vida, a única reserva de mercado numa pandemia que nos interessa é a do povo brasileiro.